Bom, aqui nós vamos começar a resolver alguns exercícios. Este aí está na atividade um, o livro está na página 167 e é o exercício 2. Então vamos aí a o que fala o exercício, né? Sobre as dimensões do átomo, a massa e a carga das partículas fundamentais. Responda. Bom, são três perguntas dentro de uma só. Se um átomo tivesse o diâmetro da Terra, que é aproximadamente 12.740 quilômetros, qual seria aproximadamente o valor do diâmetro do seu núcleo? Então, a gente tem que, em primeiro momento, equacionar o exercício. O que significa isso? Colocar os dados que o exercício oferece e interpretar o que está pedindo, o que se pode fazer. Então é isso. Então nós temos que perceber alguns conceitos. Primeira coisa, o diâmetro de um átomo é entre 10 e 100 mil vezes. Por que o diâmetro do átomo é maior que o núcleo? Se a gente comparar o átomo com o sistema solar, fica fácil de entender. A Terra pertence ao sistema solar. O sistema solar tem o Sol ao centro. O Sol é grande. Mas, em comparação com o sistema solar, ou seja, com toda essa estrutura que vai desde o Sol até Plutão, o Sol fica infinitamente pequeno em relação com esse diâmetro aí que vai até Plutão. Então aí o Sol passaria a ser muitas vezes menor do que todo esse diâmetro. Então com o átomo é assim também. O núcleo é de 10 a 100 mil vezes menor do que o diâmetro do átomo. Então é de 10 mil a 100 mil vezes maior do que o diâmetro do núcleo. Ou seja, o núcleo é de 10 a 100 mil vezes menor que o diâmetro do átomo. Ou o diâmetro do átomo é de 10 a 100 mil vezes o diâmetro do núcleo. Isso é o primeiro ponto a ser observado. Segundo, se o diâmetro do átomo fosse 12.740 km², ou seja, segunda observação, se o diâmetro do átomo fosse 12.740 quilômetros, né, o diâmetro, isso aí é uma analogia, né, que a autora do livro fez, comparando o diâmetro da Terra com o diâmetro do átomo. O diâmetro do núcleo seria de 10 a 100 mil vezes menor. Bom, então dá para a gente fazer o seguinte cálculo. Você pega os 12.740, divide por 10 mil, vai dar então 1,274. Você pegaria também 12.740 e dividiria por 100 mil.
que vai dar 0,1274. Então, o diâmetro do núcleo seria entre 1,274 e 0,1274. Lembrando que estamos falando em quilômetros. Ainda estamos no exercício 2. Falta responder o item B e o C. Vamos responder o B. O que diz o item B? Um átomo de carbono possui em seu núcleo 6 prótons e 6 nêutrons, e sua eletrosfera contém 6 elétrons. Calcule aproximadamente quantas vezes a massa do núcleo de carbono é maior que a massa de sua eletrosfera. Bom, em se tratando de diâmetro, a eletrosfera é muito maior do que o diâmetro do núcleo. Mas em se tratando de massa, vocês vão ver que a massa do núcleo é bem maior do que a massa da eletrosfera, né? Então vamos aí a resposta. Primeiro temos que equacionar o exercício, ou o item, né? Veja só, temos que ter em mente que um próton, se fosse possível colocar na balança, a massa daria 1,00728. Um nêutron daria 1,00866. Um elétron daria 5,485579 vezes 10 a quarta potência. O que significa isso? Significa um valor, né? Aqui está na forma de notação científica. Tirando a notação científica, ficaria o seguinte: 0,00548579. E considerando que o elétron é 1836 vezes menor do que o próton, o que quer dizer isso? Suponhamos que existisse uma balança daquela que a gente vê nos desenhos aí, né, que quase não existe mais, 2 pratos, como de joalheiro. Se você colocasse um próton ou um nêutron num pratinho, você teria que colocar 1836 vezes o elétron para que o pratinho se equilibrasse. Então, o elétron é menor do que o próton 1836 vezes. Costuma-se arredondar para 1840. Menor do que o próton. Então, se você pegar 0,05485.579 e multiplicar por 1836, vocês vão ver que vai dar um valor quase idêntico, né, ao valor do próton, que vai dar 1.000, ou seja, 1,00
71 e dá um valor assim 98 depois, então arredonda-se para 72, que dá depois do 1 aqui dá 98. Então este aí é o valor do próton, ou seja, você multiplica o elétron, a massa do elétron vezes 1836 vezes dá 1072. É como se eu colocasse 1836 elétrons num pratinho com um próton do outro lado para ele se equilibrar. Bom, isso é informação. Vamos agora ao cálculo, né? Então, a massa do núcleo vamos colocar o símbolo N aqui para núcleo, né? É igual a massa do próton mais massa do nêutron. Massa do próton mais a massa do nêutron, então vai dar igual a 6 vezes 1,0072 mais 6 vezes 1,00866. Bom, isso aí vai dar o seguinte valor: 6,04368, lembrando que é a massa, né, do núcleo, mais 6,05196, que vai dar um total de 12,09564. Bom, agora veja só, a massa do elétron. Que vai dar 6 vezes, conforme nós vimos a massa aqui do elétron, né? 6 vezes mais, sem a notação científica, vai dar 6 vezes 0,0005854 0054 855 79. Então a massa do elétron vai ser igual a, que está na eletrosfera, né? 0,0032 91 34 74. Nós vimos que deu aí a massa do elétron é 0,0032 91 34 74. Então, a pergunta é a seguinte: quantas vezes a massa da eletrosfera é menor que a massa do núcleo? É só fazer o seguinte: dividir os 12,995,64, que é a massa do núcleo,
dividido pela massa da eletrosfera, que deu 0,032913474, que vai dar aproximadamente 3.674,98, que a gente aproxima para 3.675. Ou seja, a massa do núcleo é 3.675 vezes maior do que a massa da eletrosfera. Ou a massa da eletrosfera, neste caso aí, é 3.675 vezes menor. Uma outra forma de resolver isso aí é a seguinte: massa do núcleo dividido pela massa da eletrosfera, que é o que nós acabamos de fazer, não é? Só que vem a informação na forma de notação científica. Então vai ser assim, olha. Primeiro, 6 vezes 1,00728 mais 6 vezes 1,00866. E na parte de baixo vai ser 6 vezes a massa do elétron, só que aqui a massa do elétron vai estar na forma de notação científica, que é o que se aconselha fazer nos vestibulares, né? Tem gente que tem facilidade para fazer dessa forma, faça dessa forma, não tem problema não. Então este é o valor, né? Bom, aí então vocês vão ver que na primeira parte aí vai dar o mesmo valor que do anterior em relação à massa do núcleo, que dá 12,095,64. Aqui é que é o que teve um pouquinho de mudança, né? 32,91 34,74 vezes 10 a menos 4. Bom, aí é o seguinte: 12 dividido por 32 e mais o restante aí vai dar o seguinte: 0,3675. Ou seja, esse número dividido por esse vai dar isso. Só que sobrou 10, né? 32 dividido por 32 dá 1. Então vai ficar 1 vezes 10 a menos 4. E 12 dividido por 32 vai dar 0,364. Então, ficaria, sem ser na forma de notação científica, né? Um está na notação científica, outro não está na notação científica. Transformando aí os dois na notação científica, sem ser notação científica, daria 0,0001.
E aí vocês vão ver que vai dar 3.675. O mesmo valor do anterior. Mas mesmo aí daria para daqui para frente ser feito de uma outra forma, né? Vocês sabem muito bem que o oposto da divisão é a multiplicação. Então, simplificando a fração aí, vai dar 0,3675, né? Vezes 10. A quarta dá 10.000. E também vai dar 3.675. Então vocês escolham o que para vocês for mais fácil e façam. Aí, né? Cada um tem uma maneira de fazer. O terceiro e último item também temos que tentar entender aí, né? Por que todo átomo é eletricamente neutro? Bom, ocorre o seguinte, os átomos antes de reagir, eles possuem o mesmo número atômico, que é igual prótons e elétrons. Então, suponhamos o cálcio, número atômico 20. Ele tem 20 prótons e 20 elétrons. O próton, em relação ao elétron, carrega a mesma quantidade de energia aí, quando em movimento. Tanto o próton em movimento quanto o elétron em movimento carrega a mesma quantidade de energia. Só que o próton tem comportamento magnético positivo e o elétron comportamento magnético negativo. Então aí eles se anulam. Por isso que a gente diz que a quantidade de prótons é idêntica à quantidade de elétrons, então as forças são idênticas, mas em sentidos opostos, e aí uma anula a outra, ou se anulam mutuamente. Bom, gente, vocês viram que na questão anterior, o povo não brincou em serviço não, ela é considerada de um nível bem difícil. E vocês veem que está no livro de vocês isso aí, né? É o segundo exercício da página 167. Então, no vestibular do Enem não tem só docinho não. Tem questões fáceis, médias e difíceis. Essa é uma considerada difícil. Essa outra aqui é considerada média, né? Então, nós temos um quadro, onde na primeira coluna são elementos, símbolos. Essa aqui é a coluna da massa dos átomos, número atômico, prótons, nêutrons. O nêutron pode ser N maiúsculo, N minúsculo, elétrons. Então, vamos ver aí, vamos ao primeiro item aí, né? O argônio. O argônio sim, outra coisa. Todas essas letras que estão em vermelho é o que vocês precisam resolver, substituir por valores. Aí, no livro de vocês está tudo a mesma cor. Eu coloquei em vermelho para dar um destaque, né? Então, primeira coisa, qual é a massa do argônio? Considerando que o número atômico é 18, que o número de nêutrons é 22. Nós falamos no exercício anterior o seguinte, que antes de uma reação química, o número atômico é igual ao número de prótons, que é igual ao número de elétrons. Então, uma vez que eu estou dizendo que Z é 18, eu estou falando, olha, este elemento aqui, o argônio, ele tem 18 prótons e 18 elétrons. No caso aqui, eu ia apagando aqui, mas no último item tem
18 elétrons. Então aqui a gente já resolve uma questão, né? Sem precisar fazer cálculo nenhum. Aqui onde está o item, na realidade são dois itens que dá para solucionar sem cálculo, B e C. Aqui diz, olha, número atômico é 18. Estou dizendo, este elemento argônio tem 18 prótons e 18 elétrons. Então, aqui você vai substituir por 18 e aqui você vai substituir também por 18, que é o número idêntico, número atômico é idêntico ao número de prótons ao de elétrons. Faltou fazer para o argônio aí a massa. Para calcular a massa, a gente usa o quê? O total de prótons com o total de nêutrons. Qual é o total de prótons? 18. Qual é o total de nêutrons? 22. Ou seja, a massa aqui é 40. Então, este aí nós vamos substituir por 40. Então, esse primeiro item está todo resolvido. Essa linha, né? Primeira linha do argônio. Potássio. Primeira coisa, qual é o símbolo? O potássio é um dos elementos que a gente mais fala juntamente com o sódio, com o oxigênio. Então, se espera que o aluno saiba o símbolo de alguns elementos, como é o caso do potássio, o símbolo dele é K. Inclusive, as fórmulas de adubo se fala NPK, ou seja, nitrogênio, fósforo e potássio. Baseado neles, a planta vai se desenvolver bem. Então, aqui neste potássio, pergunta qual é o número de elétrons, qual é o número de prótons, quer dizer, elétrons não, qual é o número atômico, qual é o número de prótons, qual é o número de elétrons. Quais são as informações que nós temos? Massa e nêutrons. Se eu descobrir o valor de prótons, automaticamente eu descubro o valor de elétrons. Então, neste caso aí, nós podemos utilizar essa mesma fórmula. A é igual a próton mais nêutron. Só que agora nós vamos substituir na fórmula. No caso aí, a massa é quanto? 39. Né? Qual é o valor de nêutrons? Qual é o valor de prótons? Não sabemos. Qual é o valor de nêutrons? 20. Então, vai dar prótons é igual a 39 menos 20, que é igual a 19. Uma vez que nós descobrimos o valor de prótons, automaticamente nós descobrimos o número atômico e descobrimos o número de elétrons. Então, aqui, olha, descobrimos o número de prótons, que é este aqui, né? Este aqui, olha. Então, automaticamente, nós descobrimos o valor de elétrons, que também é 19, e o número atômico, que é 19. Então, aí o que nós temos? O número atômico, que é 19. Nós temos o número de prótons, que é o que originou o número atômico, e o de elétrons, né, que é 19. E nós temos o número de elétrons, que também é 19. Ou seja, número atômico, número de prótons, número de elétrons é o mesmo lance de uma reação química. E através dessa formulazinha simples, a gente calcula massa, prótons ou nêutrons. Ok, vamos então para a terceira linha para resolver. Aí, na coluna de elementos, está querendo saber o que aqui no H? Qual é o nome deste elemento que tem o símbolo Ca? O
cálcio, juntamente com o potássio, com o oxigênio, com o cloro, com fósforo, flúor, são os elementos que se espera que o aluno memorize aí, alguns símbolos. Apesar de que, na maioria dos vestibulares, é dado a tabela periódica, dá para o aluno consultar. Mas nesse caso aí, o símbolo é o Ca, é o símbolo do cálcio. O símbolo do cálcio, então, é Ca, cálcio. Agora vamos a outras resoluções. Tudo que está em vermelho é o que nós queremos saber. Queremos saber da massa, queremos saber o número atômico, queremos saber o número de prótons. Lembra que nós falamos anteriormente aí de que prótons, número atômico, elétrons é o mesmo? Pois é. Aqui nós temos, olha, elétron 20. Uma vez que o elétron é 20, olha só, número de elétrons 20, né? Então o elétron aqui é 20. Automaticamente eu passei a identificar o número de prótons e o número atômico, que também é 20. Então aí nós temos número atômico, né? Número atômico, que é 20. Número de prótons, que é 20 também, né? Bom, agora falta a massa. No caso da massa, nós podemos utilizar essa formulazinha que nós já colocamos aí, né, para economizar aí, né? Então, massa é o quê? Próton mais nêutron. Qual é o valor de prótons? Sabemos que é 20. E o valor de nêutrons? Está aqui. 20 também. Então, qual é a massa? 40. Então, está resolvida essa terceira linha. Vamos para a quarta. Primeira coisa que pede aí é o símbolo. O escândio não é um átomo tão comum de se falar, é raríssimo falar nele. Então seria quase que um milagre se não fosse dada a tabela periódica o aluno se lembrasse. Mas está aí no quadro, né? Pode ser que, como tem as últimas vestibulares, Enem, eles dão a tabela periódica, o aluno simplesmente teria que ir lá na tabela periódica e achar. O símbolo do escândio é o SC. Parece que é difícil, mas não é não. O SC, eu que já tenho tempo já dando aula, a gente decora, memoriza, né? Mas vocês poderiam procurar na tabela periódica, que estaria aí o SC. Bom, aí pede qual é o número de prótons, qual é o número de elétrons, o M aqui, né, e o O. Então, voltamos novamente, vai ficar bem gravado isso, né? Se o número atômico é 21, o que significa? Que os outros dois aqui na frente também é 21, né? Então, aqui, olha, número atômico, 21. Onde está isso? Aqui, olha, número atômico, ó. Número atômico, 21. Automaticamente estou dizendo que tem 21 prótons e 21 elétrons. Então, este aqui, olha, prótons e elétrons, nós temos a resposta também, que é 21, que é 21. E a massa? A massa não. E o número de nêutrons, que é o último aqui. Então, neste caso aqui, o nêutron não tem. Através dessa forma, que dá para calcular massa, ou prótons ou nêutrons, a gente vai achar os valores. Então, a massa aí é 43. Prótons
Qual é o número de prótons? Está aqui, 21. Qual é o número de nêutrons? Não sabemos. Então, nêutron vai ser 43 menos 21. O número de nêutrons vai ser 22. Então, essa seria a resposta, né? Então, aí está resolvido mais um exercício, que é o exercício 3 desta página aí. Este aí é o segundo bloco de exercícios aí, né? Então, nós pegamos e passamos agora para essa segunda atividade, né? Na verdade foi no mesmo bloco, né? Seria os exercícios da página 171. Bom, o exercício que eu escolhi, que eu acho que é um que pode dar bastante dúvidas, né? Nos próximos vocês vão ter oportunidade de escolher e dizer quais que vocês querem que eu faça. Mas esse 11º aí diz assim: um cátion metálico trivalente tem 76 elétrons e 118 nêutrons. Indica o número atômico e o número de massa do átomo que deu origem a este cátion. Primeira coisa, todo metal, quando reage com qualquer outro átomo, o metal só reage perdendo elétrons. Portanto, o metal sempre vai ser um cátion. Segundo, trivalente significa que este metal perdeu 3 elétrons. Então, se nós estamos dizendo que o cátion metálico tem 76 elétrons, ou seja, já perdeu os 3 e ainda restou 76 elétrons. Então, o que significa isso? Que ele tinha um número de elétrons, né? Menos 3 sobrou 76. Ou seja, qual era esse valor que tinha aqui, que menos 3 daria 76? É uma equaçãozinha bem simples, né, gente? Então vai ser x é igual a 79. Então, antes dele reagir, antes dele perder os 3 elétrons, ele tinha 79. Perdeu 3, foi para 76. Então, a gente poderia colocar aqui, olha, metal 3 mais e 79 elétrons. Lembra que nós fizemos anteriormente que uma vez que você descobre o número atômico, então você descobre ou o elétron, todos esses aqui são iguais. Tá? Então significa que o número atômico é 79, que tem 79 prótons, e antes dele perder esses 3, ele tinha 79. Perdeu 3, foi para 76. Então, a primeira parte nós já sabemos, que é essa aqui da resposta. Número atômico, ou seja, Z é igual a 79. Lembrando que Z é número atômico. Resta saber qual é o número de massa do átomo que deu origem a este cátion. Lembra que massa é próton mais nêutron. Lembra que nós achamos o número de prótons aqui através do elétron e o número atômico, né? Antes de uma reação química. Então a massa vai ser número de prótons 79 mais número de nêutrons que consta no enunciado do exercício, que são 118. Esse aqui eu não sei de cabeça. Vamos fazer 118 mais 79. Dá 17, vai 1, 7, 8, 9.
Então a massa é 197. Ou seja, do livro de vocês é o item D, que consta aí 79 e 197 aí. Então vocês deveriam ter marcado este aqui. Mas não adianta sair marcando sem saber fazer o que são as coisas. Este exercício aqui, ele traz o seguinte enunciado, né? É o 12º, né? O quadro a seguir fornece a cor da chama produzida por diferentes cátions. O que significa isso aí? Significa que estes elementos aqui, na forma de sais, na forma de sal, ele é um cátion. Perdeu o elétron, reagiu, por exemplo, cloreto de sódio. Perde um elétron, reage com o cloro. Neste caso aí, ele provoca uma chama amarelada, este sal quando se queima. O sal de potássio, com a cor violeta, né? Mas como tem resíduos de sódio, a mistura do amarelo com o violeta a mistura do vermelho, que é o original, o vermelho sangue, com o amarelo dá o violeta. Mas nós vamos falar no enunciado aí mais para frente. Então, quando fala aqui, o quadro a seguir fornece a cor da chama produzida por diferentes cátions, significa que quando cada um desses cátions, cada um desses sais, quando estão queimando, fornece uma luz, né? Fornece uma luz. Como é comum a presença de sódio como impureza nas soluções de outros cátions, é muito comum ter sal de potássio, de cálcio, de estrôncio e ter resíduo de sódio, e aí modifica a cor original, né? Então ele fala, como é comum a presença de sódio como impureza nas soluções de outros cátions e como a chama de sódio mascara as demais cores, ou seja, modifica a cor original. A cor original do potássio é vermelho sangue, verde claro, púrpura, verde azulado, mas com impureza de sódio, em vez de vermelho sangue, é violeta, em vez de verde claro, laranja tijolo, em vez de púrpura, vermelho sangue, em vez de verde azulado, vermelho amarelado, né? Todos esses aqui são contaminados com sódio. A cor pura é aquela lá, se a substância for exatamente pura. E até os pirotecnistas, eles usam com impureza, sem impureza, para fazer as misturas e as cores que eles desejam aí, né? Então aí fala, como é comum a presença de sódio como impureza nas soluções de outros cátions e como a chama de sódio mascara as demais cores, é comum utilizar um vidro de cobalto ou mesmo 2 pedaços de papel celofane sobrepostos, um azul e outro vermelho, através dos quais a cor amarela, que é a de sódio, é absorvida e as outras são modificadas, ou seja, aparece a cor real. Então aí está o quadro, né? O sódio, o sal de sódio, por exemplo, o cloreto de sódio, quando queima, produz uma chama amarela ou amarelada. Com o vidro de cobalto não apresenta nenhuma cor, porque o vidro de cobalto ele absorve a cor amarela do sódio. No caso do potássio, com impureza, ele apresenta a cor violeta. Com papel celofane, o vidro de cobalto, a cor original, vermelho sangue. Laranja, tijolo, com a impureza de sódio, com o vidro de cobalto ou papel celofane, verde claro. Vermelho sangue, púrpura. Vermelho amarelado, verde azulado. Vejam que esse quadro, e mesmo anunciado, trouxe um caminhão de informações. E, na realidade, só
a pergunta só faz referência a esse primeiro quadro. Esse tipo de questão que, se o aluno não tiver 100% de confiança no que ele sabe, se tiver dúvida ou tal, aqui é o momento para ele se embaraçar todo. Porque apesar de dar esse montão de informações, só há referência a essa primeira coluna, e tem uma outra coisa. Este exercício ele não traz a informação do número de nêutrons. E não tem aqui nenhum lugar que você consiga a informação do número de nêutrons. Então, como é que você vai dar a massa se você precisa do número de prótons e o número de nêutrons? Está faltando essa informação. Então, subentende-se que, vamos supor que o exercício de vestibular tenha uma tabela periódica, e através da tabela periódica você vai obter a massa e, por conseguinte, o número de nêutrons. Tá? Bom, eu coloquei aqui as massas do sódio, que é 23, potássio 39, lembrando que cada autor arredonda com um número após a vírgula, com 2, com 3, com 4, e alguns arredondam, e então, às vezes no teu livro pode ser que não esteja antes da vírgula, é o mesmo. Tá? Então, são essas massas aí. Vamos às informações. Então, em todos, pede aí, né? Aí veja só. Forneça o número, no final, após a tabela fala, forneça o número de prótons, nêutrons e elétrons dos íons. Lembrando que quando se fala íon, significa o átomo reagiu e o número de prótons não é idêntico ao número de elétrons. Né? Bom, vamos às informações então. Sódio. Através das informações que tem aí, dá para identificar o número de prótons e o número de elétrons. Qual é o número de prótons? É este aqui, olha. Lembrando que o número atômico, aqui nós já falamos um monte de vezes nos outros exemplos, número atômico é igual ao número de prótons e número de elétrons. Né? Número de prótons, 11. Este sinalzinho de mais aqui significa o quê? Ele tinha 11 elétrons antes da reação e perdeu um elétron, portanto ficou com 10 elétrons. Se é um cátion, é 10 elétrons. Antes do cátion era 11. O potássio, a mesma situação do anterior. Número de prótons 19, número de nêutrons nós vamos calcular depois, e número de elétrons é 18. Por que 18? Não é 19? Antes da reação era perder um elétron. Isso aqui significa perder um elétron. Então foi para 18. E o cálcio, ele tinha, antes da reação, 20 prótons e 20 elétrons. Perdeu 2 elétrons, foi para 18 também. E os outros átomos, aí temos, por exemplo, o estrôncio aqui, ele tinha 38 prótons e 38 elétrons. Perdeu 2, foi para 36. 56 prótons, 56 elétrons. Perdeu 2, foi para 54. Bom, aqui nós vamos calcular a quantidade de nêutrons. Vamos começar aí, né? Apesar de tudo, o quadro traz um caminhão de informações, mas não trouxe o valor da massa. Sem ela não tem como você calcular o valor de nêutrons. Para calcular o valor de nêutrons, você teria que saber a massa. Prótons tem que ter o quê? A massa. Faltando 2 não tem jeito. Então, procurando na tabela periódica, nós observamos que a massa do sódio é 23. Então, massa do sódio, 23. Valor de prótons, 11. Valor de nêutrons, não tem.
Então vai ser nêutrons igual a 23 menos 11. O valor de nêutrons é 12, ou seja, o valor de nêutrons é 12. E aí, nós sabemos então que é massa menos prótons. Aí vamos fazer de cabeça dos outros, né? Potássio, massa 19, massa 39, menos 19 dá 20. O cálcio, massa 40, menos 20, que é o de prótons, né? Aqui, olha, 20 nêutrons é massa menos próton. 40 menos 20, valor dá 20. Aí o estrôncio vai dar então o seguinte: o valor da massa é 87,6 e o número de prótons 38. 87 menos 38, então vai dar 49, o bário 137,6 menos 56 vai dar 81,6. Então, finalizando aí, a tabela trouxe um caminhão de informações, mas faltou um que é fundamental para um dos valores que pedi no exercício, que é o nêutron. O que você teria que fazer no caso de um vestibular ou no caso do Enem? Você teria que procurar a tabela periódica, procurar a massa, que provavelmente teria, e aí fazer esse cálculo. Massa é igual a próton mais nêutron. Se for somar a massa, é este aí. Se for achar o valor de prótons ou nêutrons, então você se procura o valor de prótons, massa menos nêutrons. Se procura o valor de nêutrons, massa menos próton, que é o que nós fizemos aí. Então este é o 12º exercício aí. Este aqui é o exercício número 14 da lista de atividade número 2. Ele é interessante, que traz um termo que talvez não seja muito conhecido de vocês aí, né? Aí diz o seguinte: o número atômico do elemento X é 45. Sempre a gente tem falado para vocês equacionar, colocar os dados. Então aí diz o que? Elemento X, um elemento qualquer, tem número atômico 45. O que significa isso aqui? Lembrando mais uma vez, número atômico 45 significa 45 prótons e 45 elétrons. E aí diz, os elementos íons X menos 1 e Y menos 3. X menos 1 significa o quê? Que além desses 45 elétrons, ele recebeu mais um elétrons, que foi para 46. Então aqui isso significa então esse menos 1 que ele ganhou elétron. Quando é positivo significa perdeu elétron. Então ele foi para 46. Aí fala, os elementos, os íons X menos 1 e Y mais 3 são isoeletrônicos. Significa o quê? Que eles possuem quantidades idênticas e iguaizinhas de elétrons após se tornar íons. Então isso significa o quê? Que eles têm quantidades idênticas de elétrons. No caso do Y, diz o seguinte, que ele está, deixa eu colocar diferente aqui, né? Mais 3.
Isso significa o quê? Que ele perdeu 3 elétrons. E após perder 3 elétrons, ele ficou com quantidades idênticas ao X. Ou seja, um valor qualquer aí, né? A menos 3 é igual a 46 elétrons. Né? Tinha um determinado valor, perdeu 3 elétrons, mais significa perdeu 3 elétrons, e ficou com quantidades idênticas, iguais de elétrons aí. Isso significa isoeletrônicos. Aí vem a pergunta: identifique a opção correta para o número atômico de Y. Ou seja, se após perder 3 elétrons ele for para 46, então o número atômico dele aqui, olha, né, vai ser A é igual mais 3 mais 46, que é igual a 49. Então, o número atômico de Y é 49. E o item que corresponde é o E, que é 49 elétrons. Então está finalizada essa questão aí. Neste último exercício aí, né? Ele também está na página 171, ele é o número 16. O enunciado diz assim: classifique os íons a seguir quanto à sua formação. Primeiro, nós vamos escrever se ele é um íon simples ou composto. Quanto à sua carga elétrica, se ele é um ânion, ou seja, se ele está energizado negativamente, ou se ele é um cátion que está energizado positivamente. Depois nós vamos escrever quanto à sua valência, se ele é monovalente, bivalente, trivalente ou tetravalente. No caso de íon simples, indique também o número de prótons e de elétrons. Bom, vamos então ao primeiro item, que é o cátion do bário. Nós temos que entender o que significa essas anotações aí em volta do símbolo. Esse aqui nós já vimos muitas vezes o que significa. Esse aqui é o número atômico, que ele é igual a 56. Se ele é igual a 56, o número de prótons é igual a 56 e o número de elétrons seria 56. Mas essa indicação aqui, olha, quer dizer o quê? Quer dizer que ele perdeu 2 elétrons. Então, ele antes tinha 56, perdeu 2 elétrons, portanto, ficou com 54 elétrons. Então, apesar dele ter o número atômico 56, ele só vai ter 54 elétrons, porque ele perdeu 2 elétrons. Mas você pode fazer isso tudo, não responder a pergunta, perdeu tudo. Então, primeiro, classifique quanto à sua formação, se ele é uma substância simples ou se ele é uma substância composta, um composto químico, tanto faz. Uma substância simples, ela pode ser representada por um átomo sozinho, pode ser um assim, pode ser na forma de um cátion, pode ser na forma de um ânion, por exemplo, fósforo, -3, tudo é uma substância simples. Também é uma substância simples quando ela é formada por átomos idênticos, 2 hidrogênios, 2 oxigênios, 2
pode ser 2, no caso há elementos que vai 5, no caso do enxofre 8, no caso do fósforo branco ele é 4, tudo é substância simples. Ou um átomo sozinho, seja ele um íon ou um cátion, seja ele formado por átomos idênticos. Isto é uma substância simples. Uma substância composta, né, ou um composto químico, ela é formada por mais de um tipo de átomo. Por exemplo, a água. A água tem 2 átomos de hidrogênio e um de oxigênio. São átomos diferentes. Pode ser 2, pode ser vários átomos. Então é uma substância simples ou um composto. É um composto químico, né? Não é uma substância simples. Então poderia ser assim, poderia ser o cátion hidroxônio. É uma substância composta ou composto químico. Então vamos à resposta. Então, para colocar se é uma substância simples ou é um composto. É uma substância simples, pois é formada por um átomo só. Então é uma substância simples. A segunda resposta, quanto à sua carga, é um cátion ou é um ânion? Ânion, quando ganha elétrons, por exemplo, O2, ganhou 2 elétrons, é um ânion. Cátion significa perdeu elétrons, que é o caso do bário, aqui, perdeu elétrons. Então é um cátion. A próxima pergunta a ser respondida. E quanto à sua valência? Vai de mono a tetra. Aí é bivalente, perdeu 2 elétrons. Valência significa quantos elétrons movimentou. Não importa se perdeu ou ganhou. Perdeu 2, valência 2. Ganhou 2, valência 2. Então ele é bivalente. Bom, como se trata de uma substância simples, é para indicar também, só indica, no caso de substâncias simples, qual é o número de prótons e qual é o número de elétrons. O número de prótons é este aqui do número atômico, sempre, nunca altera. Então aqui o número de prótons 56. Número de elétrons, neste caso, como se trata de um cátion, perdeu elétrons, ele tem 54 elétrons. Então essa é a resolução do bário. Vamos ao B. O B a gente chama até de cátion hidroxônio. São 3 hidrogênios e um oxigênio. Quando a gente coloca este sinal aqui de 1+, significa que o oxigênio está com um elétron, ou seja, o conjunto de hidrogênios e oxigênios está com um elétron a menos, né? Então vamos à classificação. Quanto à sua formação, é simples ou composto? Quando é formado por átomos diferentes, a substância ela é um composto. Nós temos 2 átomos diferentes formando a molécula. Quanto ao fato de ser um cátion ou um íon, perdeu um elétron, ficou positivo, é um cátion. Quanto ao fato de ser monovalente, bivalente, trivalente ou tetravalente, é monovalente, ou seja, uma valência só. Bom, em relação aí, no caso de substância simples, indique também o número de prótons e elétrons. Nessa aqui ficou faltando o número de prótons. Vamos colocar aqui em tempo. O
O prótons nunca se altera. Ele é 56. O que altera é o elétron, né? No caso de substâncias simples, indica o número de prótons e de elétrons que ele possui. Nesse caso, não é uma substância simples, é uma substância composta. Portanto, não há necessidade de colocar o número de elétrons nem de prótons. Então, a primeira pergunta: quanto à sua formação, é uma substância simples ou uma substância composta? Bom, no meu livro aqui de professor, eu vi que o professor tem as respostas. E este item veio com essa primeira informação como uma resposta incorreta. Eu não sei se no livro dos alunos tem a resposta também no final, não observei isso aí. Vocês vão ver que ele na parte final está como substância simples. E é incorreta essa informação. Por isso, se a gente não tiver segurança no que faz, complica. Então, é uma substância simples ou uma composta? É um íon simples ou composto? É composto, pois é formado por átomos diferentes. E lá no livro traz simples. Então, por que quando é simples? Formado por átomos idênticos, por exemplo, O2, H2, N2, O3, S8 e vai por aí afora. Ou também a gente se refere a simples quando se trata de um átomo apenas. É formado por átomos diferentes? Ponto final. É uma substância composta, é um composto. Bom, vamos aí. Quanto à sua carga elétrica, é um cátion ou é um ânion? Cátion perdeu elétrons. Quando aqui está menos, significa ganhou elétron. Então trata-se de um ânion. Então é um ânion. Quanto à sua valência, monovalente, bivalente e tal. Menos 4 significa tetravalente. Neste aqui também não há necessidade de dizer o número de prótons e de elétrons, pois é uma substância composta, é um composto. Então, esse aqui encerra por aqui. Vamos ao D. O D está assim, ó. Primeira coisa, é uma substância simples ou é um composto? Quando há referência a apenas um átomo, substância simples. Quando é formado por átomos idênticos, substância simples. Quando tem dois tipos diferentes de átomos, como é o caso, é um composto. Então é uma substância simples. Perdeu elétrons, cátion. Ganhou elétrons, como é o caso aqui, ânion. E este aqui movimentou 3 elétrons, trivalente. Agora nós vamos colocar o número de prótons e o número de elétrons. O número de prótons nunca altera, é o mesmo do número atômico. Então é 15. Neste caso aqui, perdeu 3 elétrons, quer dizer, ganhou 3 elétrons, foi para 18. Então, isso aqui está encerrado. É o D. O E é o SN, que é o estanho, né? Está aqui com 4 mais e 50. É uma substância simples ou composta? Substância simples. É um cátion ou é um ânion? Ganhou elétron? Ânion. Quando está o sinal de mais, significa perdeu elétron. Então, cátion.
Aí significa a quantidade de elétrons que perdeu. Então 4 é tetravalente. Agora, como nós estamos falando de uma substância simples, nós temos que colocar o número de prótons e de elétrons. Bom, prótons é o mesmo do número atômico, ou seja, 50. O sinal de mais indica que perdeu elétrons. Perdeu quanto? 4. Portanto, 46. Aqui é o... Primeira coisa, é uma substância simples ou é uma composta? Formada por átomos diferentes, composta. No livro está incorreto em relação às substâncias simples e compostas, a C e a D. As outras não estão corretas. Bom, a outra é informação. Quanto à sua carga elétrica? É um cátion ou é um ânion? Elétron a menos, elétron a mais, recebeu 2 elétrons, é um ânion. Quanto à sua valência? Bivalente. Como é uma substância composta, não há necessidade de colocar quantidade de prótons e de elétrons. Se bem que seria possível calcular, mas daria mais trabalho. Mas não pede, não vamos fazer. É o NH 1 mais 4. É uma substância simples ou composta? Composta. É um cátion ou é um ânion? Perdeu elétrons? Cátion. Ele é monovalente. Outra coisa. Não, aí encerra. Bom, é uma substância simples ou é composta? Simples. É um cátion ou é um ânion? Ânion. Ganhou elétrons. Quantos elétrons? 2, bivalente. Aí, nesse caso, como os tratos são uma substância assim, nós vamos dizer o número de prótons e de elétrons. O próton sempre vai ser o número atômico, que é 8. Né? Elétrons, você tem que olhar aqui. Se tiver sinal positivo, perdeu o elétron. Se tiver sinal negativo, ganhou o elétron. Então, aí ganhou elétrons, foi para 10 elétrons aí. Vamos ao I. O I tá BR 35, 1 menos. É uma substância simples também, só tem um átomo. É um cátion ou é um ânion? É um ânion, ganhou elétrons. Monovalente. Prótons e elétrons. Próton é sempre número atômico. Menos 1 significa ganhou elétrons, então foi para 36. E por final aqui, vamos ver se vai caber, né? É o J, né? PO. E só isso. É uma substância simples ou composta? Composta, pois é formada por átomos diferentes. É um cátion ou é um ânion? Ganhou elétron,
ânion. Monovalente, bivalente ou trivalente? Trivalente. Neste caso, encerra aqui. Então, está encerrado esse exercício. É meio longo, mas infelizmente é assim mesmo no vestibular. Pode ser que tenha exercício rápido, outros médio, outros demorado. Esse aqui é um pouco demorado, né? Ainda mais a gente explicando, fica um pouco longo, mas é assim mesmo.